Beleza, pessoal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um token, um contrato que representa. Ele vai ser como se fosse. Ele é como se fosse uma fábrica de token, tá? Porque o contrato em si, que a gente vai criar, ele cria outros tokens e a gente distribui esses tokens. Então, de acordo com a regra de negócio que a gente for desenvolver, a gente pode fazer a distribuição desses tokens que esse contrato vai criar. Por isso que eu dei o exemplo que ele pode ser considerado como se fosse uma fábrica de moedas, uma fábrica de tokens. Beleza? Então, aqui eu estou usando um Visual Code, tá? É uma ótima ideia. Eu tenho aqui um plugin que é para Solidity, que é do Juan Blanco, muito bom, tá? Então já está instalado aqui. Ele já vem com alguns autocompletes, ele vem com validações de sintaxe do código, ele faz algumas validações bem bacanas. Inclusive ele dá algumas dicas de segurança, de função que está deprecated e dá uns exemplos de como a gente implementar as novas. Então aqui eu já instalei ele, já está instalado. Então o que eu fiz aqui, tá? Eu vou dar um file, new file, e vou salvar ele aqui com o nome, deixa eu ver onde eu posso salvar ele. Vou salvar aqui na minha mesa. Legal. E aqui o nome que eu vou dar vai ser token tickets rc20.sol. Tá legal? Então, o Solidity, a extensão dele é .sol, tá? Então, aqui a gente começa definindo aí para nossa VM qual que é a compilação mínima desse meu programa Solidity. Então, eu estou falando para ela o seguinte, VM, o mínimo que você tem que compilar nesse meu programa aqui é a versão 4.18, tá? Então é isso que eu estou definindo. Então eu acabei de definir isso para ela. Porque se ela lançar uma nova implementação, se ela colocar alguma atualização nova, se ela mudar alguma função, o meu programa não vai quebrar, vai continuar funcionando. Tá legal? Tá legal, então vamos lá. Então aqui eu defini, certo? Então aqui eu defini a compilação do programa. Definir a compilação do programa, beleza. A versão, né? A versão da compilação do programa, legal. Para eu começar a criar a nossa classe, eu vou utilizar a palavra chamada contract, tá? E aqui, deixa eu até já escrever aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa... Como a gente vai criar um token, a gente está criando um token RC20. Então, ele tem já uma interface definida de quais são os padrões, as funções que a gente tem que seguir para que ele seja definido como um padrão de token, tá? Para que ele possa ser aceito. É como se eu estivesse utilizando um partner. Tá? Então, eu tenho que seguir aqueles padrões para que ele seja reconhecido como um token. Então, existe uma interface, que foi uma implementação que a gente consegue encontrar aqui no site da fundação, no GitHub. Deixa eu abrir aqui o Chrome. Então, essa implementação, ela está aqui no site, ó. Tá? Tá aqui nesse endereço. E aqui eles mudaram de endereço, né? E aqui ele explica um pouco sobre o token, qual é o motivo dele, né? Quais são as motivações disso. Então, o que eles quiseram é criar um padrão de tokens para a gente criar aplicações descentralizadas. E aqui ele vai explicando sobre cada função, tá bom? Isso aqui nós vamos passar junto. E além disso, das funções que nós vamos passar, eu também vou explicando um pouquinho da sintaxe do Solidity, em caso a caso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é a gente utilizar da interface RC20. Tá? Então, eu não posso criar o meu token aqui da minha cabeça. Então, eu tenho que criar um padrão, eu tenho que seguir um padrão, uma interface, para criar o nosso contrato. Tá? Então, vamos criar essa interface. Tá? Eu acho que, ao invés da gente criar... como é uma interface, não faz sentido, talvez, eu criar ela aqui do zero, tá bom? Então, acho que faz sentido a gente pegar uma, que já está no site, inclusive no site deles, e utilizar essa interface. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Ou, diferente, vamos fazer o seguinte. Eu vou criando função por função, porque daí a gente vai... Eu já vou falando da parte do Solidity.
tá? O pessoal tá com algumas dúvidas, acho que o pessoal tá conversando aqui, deixa eu ver. Bate-papo. Legal. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, criei nosso contrato, tá? Esse nosso contrato, ele vai ser a nossa interface do nosso programa, tá bom? Então, o Solidity, ele permite que a gente tenha herança, que a gente crie interfaces, a gente pode ter múltiplas heranças, tá bom? Então vamos começar aqui. A primeira função que eu vou criar vai ser uma função que vai informar qual que é o total de tokens que eu já criei com esse meu contrato, que é o total supply, tá? Então aqui, nome function, tá? Uma palavra aí que é comum nas linguagens de programação. O nome da minha função, qual que é o tipo do meu parâmetro aqui que eu vou receber, tá? Essa é a minha total supply e eu só vou retornar qual que é o total de tokens que eu já criei. Então, eu não vou retornar nada. Aqui eu vou informar que é público, qual que é a visibilidade dessa minha função? Ela é uma função, pública. Ela também, além de ela ser pública, ela vai ser uma função que ela é de view, ou seja, ela não vai mudar o comportamento do meu contrato. Ela só vai acessar uma informação e vai retornar. Então, ela não vai mudar nenhuma informação, é como se fosse uma constante. Então, o que informa isso? O que define isso é o view. E aqui o returns. O returns, ele tem aqui no plural, justamente porque o Solidity, ele pode ter mais de um retorno, tá? Eu posso ter vários tipos de retorno aqui. Então, um exemplo, posso retornar aqui um int, posso retornar aqui uma string, tá legal? No nosso caso, como eu vou retornar o total de tokens, então ele vai retornar apenas um int. E ponto e vírgula, certo? Minha interface, ponto e vírgula, não tem implementação. Então, qual que é o segundo aqui agora que nós vamos criar? Function. Esse vai ser o nosso balance off. O balance off, ele vai receber um endereço e vai falar quanto de token que tem esse endereço. Tá bom? Então, eu passei 2 tokens por João. Quando eu passar o endereço do João aqui, ele vai falar que o João tem 2 tokens. Porque esse aqui é o balance off. Também ponto e vírgula. Esse aqui já vai me retornar a mesma coisa, vai me retornar um int. Também vai ser público. Ele também é view, como se fosse uma constante, certo? Porque ele só vai retornar, ele não vai manipular, não vai alterar nenhuma informação do meu contrato. E aqui ele vai retornar um int. Uma boa prática também, galera, é que vocês podem especificar aqui o nome da variável que vocês estão retornando, tá bom? Então eu posso retornar aqui, ó, balance. Então, para quem está lendo o código, fica bacana, tá? Ó. Então eu posso retornar aqui, ó, total supply. Tá? Então, isso eu acho que para quem está lendo é muito bom. Porque ele sabe que o que eu estou retornando nessa função é o total supply, o que eu estou retornando aqui é o balance off de um endereço. E aqui, como eu falei, eu tenho que receber o endereço, certo? Que é o endereço da pessoa que eu quero saber quanto que token tem essa pessoa. Então, aqui eu vou retornar vou receber como parâmetro. Tá? Uma boa prática é que nossos parâmetros, eles comecem aqui com um underline, tá legal? Porque às vezes eu tenho alguma variável que já está com esse nome, para eu poder diferenciar, eu uso o underline aqui no começo, tá legal? É uma boa prática que eu li, inclusive, no site da Consensus. Então, beleza, galera. Então, esse aqui vai retornar agora o balanço de cada dono de token. Agora, vamos para o terceira função. Essa nossa terceira função, o que ela faz? Ela verifica quem são as pessoas que... Posso dar um exemplo aqui? Eu liberei o João para que ele possa gastar os meus tokens. Tá? Então, o que eu vou passar para ele? Eu vou falar, João, você pode gastar meus tokens. Eu comprei 20 tokens, eu vou passar para o João 10. Tá? Então, quando eu consulto essa função, a nossa função agora aqui chamada allowance, eu vou passar para ele o meu endereço como dono do token e o endereço da pessoa que eu permiti gastar meus tokens, tá? Nesse caso, o João. Então, o nome dessa função é allowance. A allowance ela vai receber dois parâmetros. O primeiro, o dono do token, tá? Vou até copiar aqui para ser mais produtivo. O dono do token.
também vai receber aqui quem quer gastar esse token. Quem é o gastador desse token? Tá? Nesse caso aqui é o João. Eu vou mostrar para ele. É como se eu tivesse permitido para ele gastar meus tokens. Ela também é pública. Ela é uma constante, ela não vai mudar nada. E ela também aqui ela vai retornar o quanto que o João ainda pode gastar. O quanto que ele ainda está liberado para gastar dos meus tokens. Então, o nome que a gente pode usar para essa variável seria o balanço, né, de quanto que o João pode gastar. Então, o nome que a gente pode usar aqui, galera, a gente pode até fazer algumas coisas em português, tá? Porque aqui ele tá, a gente utiliza o remaining, que é o quanto que falta ainda para gastar, mas a gente podia colocar aqui como saldo da conta, saldo restante, tá bom? Então, mas eu vou prosseguir aqui já um padrão, remaining, tá? Que é o quanto que tá faltando, sobrando ainda para esse João gastar. Beleza? A nossa vai fazer isso. Agora vamos aqui para a nossa próxima função, que é a função transfer. O transfer, basicamente, ele vai transferir os tokens de uma conta, no caso, do dono da conta, para uma outra conta, certo? Então, aqui eu vou passar para ele. São dois parâmetros, então, nesse caso. O address, para quem que eu quero enviar os meus tokens. E aqui, o quanto que eu quero enviar de tokens para essa pessoa. Aqui vai ser tokens. Ela também vai ser pública. Nesse caso aqui, ela não pode ser uma constante, porque ela vai alterar o comportamento do meu contrato. E nesse caso, ela vai retornar true ou falso, se foi realizado com sucesso ou não. Legal. Transfer, tá ok. Então, né, galera, bem tranquilo, né, a assinatura do Solidity. O nome da função, o que define que é a função, o nome, os meus parâmetros, a visibilidade da função e aqui os retornos, o que ela vai retornar, tá? Se ela não tivesse retorno, eu posso simplesmente apagar, tá legal? Aqui, no caso, seria uma função void, uma função sem retorno. Vamos agora para a nossa próxima função, que é a função chamada approve. Galera, a função approve, ela serve para eu justamente definir o quem é que pode gastar meus tokens. Tá? Então, é como se estivesse dando autorização para alguém gastar meus tokens. Eu fui lá e comprei 10 tickets, tá? Dando exemplo aqui dos nossos tickets. Eu fui lá e comprei 10 tickets. Eu vou liberar quem que pode gastar os meus tickets, tá? Então, eu vou deixar aqui quem pode gastar meu ticket. É a minha filha, é a minha sobrinha, e eu vou colocar os endereços dela aqui eu vou passar os endereços dela aqui para essa minha função approve, tá legal? Então aqui é approve, eu vou falar quem pode gastar esses meus tokens. Eu como se estivesse deixando uma liberação de quem pode gastar e o quanto de limite, o limite que cada um pode gastar. Ela é uma função pública. E ela também vai retornar aqui se for realizado sucesso ou não. Vai retornar um booleano, certo? Então, ó, aqui a gente pode já ver alguns tipos, né, do Solidity. O int são tipos, é a forma da gente representar decimais no Solidity, tá bom? Nos nossos contratos. Então, positivo e negativo, eu posso utilizar o int. Se fosse só positivo, eu utilizaria int, certo? E além disso, eu posso definir alguns tamanhos dele. Tá? Então, eu posso definir o int 256, o int 8, o int 16. E aí vai depender da regra de negócio de vocês. Aqui eu poderia até falar que o meu total supply, ele não precisa ser... Se eu não defino aqui o tamanho dele, ele vai, por padrão, pegar que é 256. Tá? Uma coisa que é uma boa prática é a gente definir os tamanhos das nossas variáveis. Para a gente diminuir o gas das nossas transações. Então, aqui, como eu posso lançar que o total de tickets que eu vou fornecer são apenas 100, eu posso simplesmente colocar aqui um int de 16. Tá legal? Então, ó, um int de 16 aqui. Esse aqui também, um int de 16.
que mais? Aqui, tokens, o int 16 também, e o int 16, tá legal? Aqui, já, só com isso, pessoal, eu já vou reduzir um pouco do meu gas price, tá bom? Com a minha transação, então eu vou ter uma transação mais barata. Legal? Aqui no caso eu vou reduzir, uma correção, viu? Aqui no caso eu estaria reduzindo o meu gas limit, não o meu gas price, tá? Aqui eu estou diminuindo a complexidade do meu contrato, então isso seria meu gas limit. Então, beleza, aqui já falamos do approve, e agora vamos para a próxima função, que é o transfer from. Transfer from. O transfer from, ele recebe um endereço de quem está querendo enviar, para quem ele está querendo enviar e o quanto que ele deseja enviar. Então aqui, address, né? Lembrando que o address ele é o tipo que define o endereço das nossas transações. Lembra que no Solidity, em Ethereum, nós temos dois tipos de contas, contas internas e contas externas. Toda vez que eu estiver executando alguma função, toda vez que eu estiver testando alguma função, executando ela, consultando, entrando em cada função dessa, eu estou executando uma transação. E para você executar uma transação, você tem que ter uma conta externa, certo? Então, a forma de eu armazenar esse endereço é através do tipo address, tá legal? Vocês vão ver aí que no desenvolvimento dos projetos de vocês vão utilizar bastante esse tipo. Então, aqui eu vou falar o address, eu estou mandando do from para alguém e aqui a quantidade que eu quero enviar. Tá legal. Beleza. Ponto e vírgula. Ok? E aqui, o transfer from também vai retornar se foi realizado com sucesso ou não, tá bom, galera? Isso aqui, pessoal, é opcional, tá? O que importa aqui pra gente são esses parâmetros e o nome de cada um deles. O que ele vai retornar, eu poderia tirar esse return aqui, tá bom? Eu vou colocar porque quem estiver me chamando, ele pode receber se foi feita ou não a transação, tá bom? Então é uma boa prática para mim, eu gosto de utilizar sempre o return na questão dos tokens. Aqui eu vou retornar um boolean também, se a transação foi realizada ou não. Essa minha função vai ser pública também. Legal. E aqui, pessoal, agora, certo? Nós já definimos as nossas funções, tá? Aqui ainda poderia ter uma outra função, que é o name, tá? O name é para retornar o nome do nosso token. View returns string. Tá? Então, outro tipo aqui, ó, string. Tá? E vocês perceberam que o nome dos nossos tipos são todos com letra minúscula. Tá legal? Por que eu não preciso definir isso aqui, pessoal? Esse name, tá? Eu poderia definir o name. Um outro que eu posso definir também é o symbol, certo? Eu não vou definir eles por quê? Porque quando eu crio ele no nosso contrato, vou mostrar isso para vocês. Quando eu criar ele no nosso contrato e só definir ele como atributo público, ele já gera um get para a gente. Então, eu já geraria isso aqui. Tá bom? Eu não preciso definir ele aqui na nossa interface. Tá? Vai ficar mais claro para vocês daqui mais para frente. Então, vou o seguinte, eu vou deixar eles aqui por enquanto, tá? Só para exemplificar mais claro quando eu for criar eles. Beleza, pessoal. Então, aqui nós já criamos nossa interface, certo? E eu preciso agora criar dois eventos. Lembrando que o evento é a forma como que eu quero comunicar meu mundo externo do blockchain. Tá? Então, houve uma ação, houve uma transação dentro do blockchain. Como que eu agora notifico isso fora do blockchain? Então, para eu fazer isso, eu vou utilizar os events, tá bom? Então, aqui vai ser event. O primeiro que eu vou utilizar é o transfer. Então, quando houver uma transferência, eu vou informar quem foi que fez a transferência, tá bom? Então, from. E para quem que enviou. Então, assim, ó, o transfer from transferiu para alguém. Eu quero saber quem foi que transferiu e para quem ele transferiu. Eu também quero saber quanto que ele transferiu. Legal. E um outro que eu posso utilizar aqui também
é o approval. O que o approval faz? Toda vez que alguém aprovar, vamos supor que eu peguei, comprei meus tokens, tá? São 100 tokens no total, eu comprei 20. Eu agora aprovei que a minha filha e a minha sobrinha elas podem utilizar meus tokens. Então eu quero notificar isso para uma aplicação, para essa aplicação guardar isso em algum lugar, para registrar isso em algum sistema. Então eu vou utilizar o evento approval, certo? O que o approval vai receber? Ele vai receber, eu posso receber exatamente o que está vindo aqui, ó. Tá? Eu posso receber quem é que está aprovando essa informação, né? O token owner, o dono do token que está aprovando. Eu posso mandar também notificar quem é que ele está aprovando, tá? Quem é que ele está validando que pode gastar os tokens dele. E aqui eu posso também informar o quanto que essa pessoa vai poder gastar. Tá? Então aqui isso aqui eu estou notificando através dos eventos as minhas aplicações externas. Legal, galera. Então aqui da nossa interface é isso, tá certo? E agora aqui a gente pode começar agora a nossa classe concreta, tá? Antes de começar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Pessoal, tá indo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Henrique, eu não entendi o que é o evento ainda. O evento, cara, imagina o seguinte, ele é como se fosse uma trigger. Você conhece Ah, de... tá. Tá? Então pensa o seguinte, ó, Uhum. você tem É uma... uma trigger, então. É como se fosse uma trigger. A gente pode fazer uma associação de uma trigger. Uhum. Mas ele é uma trigger para o mundo externo. Porque o trigger do banco de dados, quando executa um insert, alguma coisa, você pode criar uma trigger para disparar uma outra procedure ou para disparar alguma coisa. Nesse nosso Certo. caso, ele é uma trigger, tá? Que a gente vai disparar alguma coisa lá fora. E não necessariamente disparar. Eu posso simplesmente ter uma aplicação web que está enxergando esse meu contrato para ler todos os eventos. Quando eu disparar esses eventos, essa aplicação vai fazer alguma coisa. Entendi. Entendeu? Ficou mais claro, obrigado. Tá? Então, ó, vamos até deixar agora um exemplo mais claro, que eu sei que essa parte é um pouquinho complexa mesmo. Imagina que aqui eu criei nosso contrato, tá? Eu criei esse contrato, agora eu preciso criar uma aplicação web para ele, uma interface web. Na minha interface web, eu não vou gravar tudo no blockchain, tá? Nem tudo a gente coloca no blockchain. Então, eu vou ter uma aplicaçãozinha fora, tá? Vai ser um banquinho de dados, onde eu vou fazer um controle do meu token, tá? Então, eu quero controlar quem foi que transferiu, para quem que transferiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar escutando os eventos do meu contrato. Então, toda vez que executar qualquer função no meu contrato, eu posso disparar um evento. Esse evento vai disparar um evento para dentro do blockchain, certo? Para EVM. A minha aplicação em JavaScript vai ficar escutando esse contrato e vai pegar e vai ficar escutando o contrato e o evento. Quando ela tiver o evento, ela consegue capturar os parâmetros que eu mandei para ela e gravar isso no banco de dados. Ou fazer qualquer outra coisa. Tá legal? Tá legal, entendi. Olha, cara. E Elton, não precisa, tá? Passar aqui aqui, qual que eu nem sei, o chapeuzinho, cara, não sei o nome disso, chapeuzinho, vamos falar chapeuzinho. Não precisa, tá? Eu até fiz uma publicação esses dias que é uma boa prática a gente não definir o chapeuzinho, tá? O motivo disso, que uma vez que eu defino o chapeuzinho aqui para o meu compilador, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, deixa eu achar aqui. Nossa, deu um branco aqui onde fica o chapeuzinho do meu teclado. Aqui. Beleza. O que acontece, galera? 5 flags, cara. Obrigado. Valeu. Então, quando eu defino isso aqui, e a maioria dos exemplos na internet estão com isso, tá? Quando a gente define isso, eu estou falando para minha EVM que pode ser nessa versão para cima. Só que se alguma versão para cima mudar algum tipo, alguma estrutura no meu contrato, ele vai quebrar o meu contrato. Tá? Então eu quero definir que ele só vai rodar nessa versão. Tá? Eu não quero correr o risco de quebrar meu contrato numa versão acima, então eu defino ela. Legal, galera. Vamos seguir então.
Vamos lá, galera. Então, ok, nós já definimos nossa interface. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir a nossa classe concreta, certo? E na nossa classe concreta também, como já existe em outras linguagens de programação, que a gente define toda a nossa regra de negócio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou criar um outro contrato. Então, vai ser contract. E eu vou colocar aqui o nome de tickets, ticket RC20. Legal? Ticket RC20. Pessoal, eu preciso implementar essa interface, certo? Eu vou precisar implementar ela. Então, como que eu faço para implementar ela? Eu vou colocar aqui is e o nome da nossa interface. Legal. Agora eu estou implementando essa interface, certo? Agora, por que eu não preciso definir na minha interface o name e o symbol? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente já definir aqui, ó, name, public, beleza? E aqui eu vou colocar string, né, que ela é uma do tipo name, o nome dela é name. E aqui eu posso definir meu symbol também. O meu symbol também vai ser uma string. Symbol. Legal, galera. Então, quando eu fiz isso, quando eu crio um atributo no Solidity do tipo público, automaticamente ele já gera um get para mim. Tá? Automaticamente, quem chama essa classe, esse contrato, ele vai poder fazer um get disso. Tá? Se eu não me engano, se alguém for de C Sharp, pode até confirmar. Eu lembro quando eu programei em C Sharp, e no C Sharp já dava para fazer isso. Você cria lá os seus atributos, ele já gera os gets e os sets automáticos. No nosso caso aqui, ele só vai gerar o get. Tá legal? Então é isso, pessoal. Então, nesse caso, eu posso tirar eles daqui. Legal, beleza. Tem um detalhe. Se ele fosse privado, isso não ia acontecer, tá? Só acontece porque ele é público. Então, todos os tipos que forem público, ele vai gerar um get automático. Aí tem o nome de atributo, o tipo dele, visibilidade dele e o name, tá? Nesse meu caso é público, mas ele também poderia ser private, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar public. Agora vamos começar a implementar aqui as nossas funções. Mas antes disso, eu quero definir o nosso construtor, porque eu quero informar qual é o comportamento do meu contrato quando ele for criado. Então, para isso, eu vou criar o nosso construtor. Beleza? Então, né, defino com o mesmo nome, como nas outras linguagens, para falar que é o construtor. E aqui eu vou informar alguns parâmetros. Um parâmetro que eu vou informar é a quantidade de tokens que eu quero iniciar esse meu contrato, essa minha fábrica de tokens, assim, dar um exemplo, né? Então, quanto de tokens que eu quero inicializar esse meu contrato? Então, aqui eu vou receber isso como parâmetro. Um int total supply. E lembra que como a gente definiu que ele vai ser no máximo, ele vai ser limitado, a gente colocou um limite. E aqui, galera, a gente tem que tomar um cuidado do seguinte. Aqui eu defini que o tamanho dele é no máximo o int de 16. Então eu não posso aqui passar um campo muito grande, então ele vai quebrar essas minhas assinaturas, esses meus parâmetros e os meus retornos. Então eu também tenho que definir isso aqui. Só que eu também vou ter que controlar isso lá na minha aplicação, para a pessoa não passar um tamanho muito grande. Então pode ser que por segurança, como eu defini um tamanho aqui, eu não quero deixar isso aberto à minha aplicação, tá? Vou deixar isso fixo dentro do meu programa, certo? Então eu vou colocar aqui que o meu total supply é igual a 100. E aqui vou criar meu total supply. Bem público. Legal. Agora vamos definir aqui meu name, né? E o nosso symbol, que é o símbolo da nossa moeda. O nome da nossa moeda vai se chamar
ticket coins, o owner dela. Quem é o dono desse contrato? O owner desse contrato, eu preciso definir esse owner, porque se eu precisar tomar alguma ação com esse contrato, eu preciso ter o dono dele. Porque eu posso querer destruir esse contrato, posso querer adicionar novas moedas. Então é importante eu ter um owner. E para isso eu vou falar que é o messenger.sender, é a pessoa que criou. Então quem estiver criando esse contrato é o dono dele, tá? E o dono eu pego pelo message sender. E aqui eu vou definir a nossa variável que vai receber esse dono. E ela também vai ser pública. Beleza, pessoal. Agora vamos definir o símbolo do nosso contrato. Symbol igual. E aqui eu vou passar o símbolo. Qual é o símbolo que a gente quer utilizar? Vou colocar aqui, ó. TC, tá? Ticket Coins. Legal. O que mais aqui eu posso definir? Uma coisa que a gente pode utilizar também, pessoal, é como eu quero fracionar esses meus tokens. Então, vamos supor, eu posso falar que o token, ela é minha maior quantidade, mas eu posso fracionar ela em vários decimais. Então, eu posso falar, ó, vou te dar meio token, ou eu vou te dar 0,0001 token, tá? É a forma que você quer fracionar o seu token. No nosso caso, se a gente quisesse criar isso, eu vou utilizar aqui um campo chamado decimals, tá? Então, eu vou informar. No nosso caso, no nosso caso, eu vou utilizar que ele é 0, tá? A gente não vai fracionar o nosso token. Eu vou definir que ele é um int de 8, tá? Para a gente ter um custo menor. E ele é público. Então, o nosso decimals, o nosso token, ele não é fracionado, ele vai ser 0, certo? Então, esse aqui é a quantidade de zeros que eu tenho, a quantidade de zeros que eu vou ter após o ponto. Tá legal? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Aqui, eu tenho um token. Isso aqui, pessoal, aqui, olha só. Fiz até um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, aqui. Eu tenho um token, certo? Se eu informasse que ele tem um decimal, eu poderia ter 0,1 token. Que ele pode valer menos, certo? Então seria isso aqui. 0,1 token, certo? Aqui, né? 0,1 token, é isso. Beleza? Então, no nosso caso, ele não vai fracionar, ele vai ser apenas um número inteiro. Então, galera, beleza, galera. Aqui eu já defini o nosso construtor, certo? E agora eu vou definir, eu preciso definir uma coisa que eu esqueci aqui que é importante. Eu informei que o nosso contrato, o nosso token, ele inicia com 100 tokens, tá? Então, eu vou começar a vender, eu abri uma bilheteria, eu vou começar a vender 100 tokens. Mas eu preciso informar de quem são esses 100 tokens, tá? Inicialmente. Então, quem é o dono aqui? Na minha situação, o dono é o dono desses 100 tokens é o dono de quem está criando, certo? Que é o dono da bilheteria, é o dono do evento. Então, aqui eu vou informar quem que é o dono desses 100 tokens. Para isso, eu vou criar um tipo aqui que eu possa guardar essa informação. Quem é o dono e quanto que ele tem, certo? Então, eu vou utilizar um tipo chamado mapping. O mapping, pessoal, ele recebe um tipo e um valor, tá? Ele é uma chave e um valor, certo? Ele é como se fosse um objeto de mapa mesmo, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou falar quem que é o dono, que é o address, que é o endereço do dono desses tokens, e o quanto que ele tem de balanço desses tokens, certo? E aqui eu vou, o nome desse nosso atributo, vou colocar como balance. Legal? E agora, pessoal, eu vou definir ele aqui, ó. Que o balance é igual ao total supply. Que é isso aqui, certo? E quem é o balance? Quem é o dono? É o message.sender. Então, a pessoa que criou, ela vai ter 100 tokens na carteira dela. E ela que vai fazer a distribuição desses tokens.
Beleza? E agora aqui, pessoal, vamos começar a criar as nossas funções, certo? Vamos começar a implementação. Então, eu vou copiar aqui, tá? Vou copiar e colar. E o que eu vou precisar mudar aqui? Abrir e fecho, colchetes. Abre e fecha colchetes. Nesse nosso caso, a nossa opção é bem simples. Ela retorna o total de tokens que tem esse contrato. Então, vai ser return total supply. Opa. Total supply. Ponto e vírgula. Balance off. Lembra que o balance off, ele retorna o balanço de um endereço. Então, aqui eu vou chamar o nosso balance. Né? Vou dar um return aqui. Balance token owner. Ponto e vírgula. Tá? Então, aqui no caso, eu vou passar o endereço de um token e ele vai retornar o quanto que tem esse endereço de balanço. O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse mapa e ele vai verificar o quanto que ele tem. No nosso caso, se ele passasse o endereço de quem está criando, ele teria 100, ele retornaria 100. Vamos pro próximo. Allowance, vamos primeiro por ele. Depois nós vamos para o transfer. O allowance, pessoal, lembra, eu vou retornar o quanto eu posso... Eu estou retornando o quanto que uma pessoa pode gastar dos meus tokens, certo? Então, eu comprei 20 tokens, dei 10 tokens para minha filha. Se alguém passar o meu endereço e o endereço dela aqui, vai retornar o quanto que ela ainda pode gastar. Então, para isso, eu preciso de um outro mapping aqui, onde eu vou guardar essas informações. Que eu vou retornar para ele o address, certo? Que é o dono do contrato. E aqui eu vou ter um outro mapping. Eu tenho um outro mapa aqui dentro. Deixa eu já colocar o nome. Allowance. Então eu vou passar o endereço, certo? O endereço será o meu endereço. Vou passar o endereço de quem quer gastar os meus tokens e o quanto que ele pode gastar, certo? O limite que ele pode gastar. Então aqui, né, é um mapa que tem chave e o valor dele é um outro mapa, que também tem o endereço e o valor, beleza? Então um exemplo disso seria, meu endereço tem um chave valor. Ele vai vir um valor que é o endereço aqui da minha filha, né? Vamos dar um exemplo da minha filha. Quanto que a minha filha pode gastar? Pode gastar 10 tokens do Henrique. Tá legal? Então aqui eu vou retornar allowance. Quem que é o dono, certo? Eu informo para ele. Quem que é o dono desse token e quem é que está querendo gastar. E quem é a pessoa, o quanto que ela pode gastar ainda. Tá? Então vai retornar o quanto que a minha filha ainda pode gastar dos meus tokens. Legal. E agora que vamos para o próximo, que é o transfer. Transfer. Vamos copiar eles aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar todos, né? Vamos copiar esses 3 aqui. Function, transfer. Nós separamos e abre e fecha aqui nossas chaves. Legal? Então, nesse caso, ele vai retornar se foi realizado sucesso ou não a transferência, certo? Então, vamos aqui fazer uma transferência onde eu vou falar, estou mandando meus tokens para uma outra pessoa, tá? Então, qual é a regra de negócio que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que tirar do meu saldo e adicionar no saldo da outra pessoa, certo? Então, aqui eu vou ter que fazer uma conta. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar, que o balanço de quem está enviando message.sender, ele vai ser menor ou igual à quantidade de tokens que ele está enviando. Beleza?
Então, eu estou enviando 10 tokens para o João, eu vou ficar com um saldo de menos 10 tokens aqui. E agora eu tenho que falar que o João, agora ele tem mais 10 tokens, que é o to. Ele vai ter mais igual aos tokens. Legal. E agora, pessoal, eu fiz uma transferência, certo? Agora que eu fiz essa transferência, o que eu preciso? Eu gostaria de notificar isso para uma aplicação externa. Então, aqui eu posso chamar nossos eventos, tá? Então, nossos eventos, eles estão aqui em cima. Então, eu posso copiar eles. Eu posso agora copiar esse meu evento aqui, transfer, e chamar ele aqui, certo? O que ele recebe aqui, o transfer? Ele recebe quem é que está enviando para quem está enviando. Então, vai ser MSG sender, vírgula, e o quanto está enviando. E aqui, eu quero tudo sucesso, eu vou retornar true. Legal. E beleza. Agora, nós vamos para o transfer from. Né? Antes, vamos passar pelo approve, certo? Porque para eu utilizar o transfer from, eu preciso do approve. Beleza? Porque o approve, eu estou aprovando quem é que pode gastar meus tokens. Então, a variável que eu vou utilizar aqui é o allowance. Onde eu vou falar MSG. Eu estou permitindo que esse cara... Opa, deixa eu colocar coisa mais aqui. Então, eu estou permitindo... Quem são as pessoas que podem gastar meus tokens? Sender igual e o quanto que ele pode gastar. Beleza? Return true. E aqui eu posso chamar nosso evento de approval, certo? Porque eu acabei de realizar uma transação de estou aprovando algumas pessoas para realizar alguma atividade. Então eu quero notificar aplicações externas para terem o controle disso. Galera, isso não é obrigatório, tá? Esses eventos. No meu caso aqui, vamos supor, por que seria legal colocar esse evento aqui? Eu tô registrando todo mundo, eu quero registrar fora da minha aplicação do Ethereum, dos meus contratos, todo mundo que está abaixo do Henrique. Então, todo mundo que o Henrique aprovou, eu quero fazer um desenho de quais são os dependentes do Henrique. É como se eu estivesse gerando fichas para alguém gastar no meu nome. Então, na minha aplicação, eu quero deixar isso claro, eu quero criar todo um desenho para isso, tá bom? Então, por isso que eu vou utilizar, nesse caso, eu vou utilizar os nossos eventos. Então, vai ser approve. Quem é que está enviando a transação? Tá? Quem é que vai poder gastar esses tokens e o quanto de tokens que ele pode gastar. Certo? Beleza? Então, revisando aqui. O Henrique, eu estou validando que a minha filha pode gastar no máximo 20 tokens meus. Certo? É isso, para isso que ele serve. E agora aqui nosso transfer from. O que nosso transfer from faz, pessoal? Ele vai tirar do from e mandar para o to, uma quantidade de tokens X. Mas para ele fazer isso, você tem que ter permitido para ele fazer essa transação, certo? Você tem que deixar já pré-autorizado. Para deixar pré-autorizado é através do approve. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu preciso, primeira coisa, vou falar que o balanço agora, aqui é a mesma coisa, a gente pode copiar. Ó. Vou falar que o balanço do from é menor e o balanço do to agora é mais, certo? Então, a pessoa que está recebendo tem mais, a pessoa que está enviando tem menos e agora a pessoa que está recebendo tem mais tokens. Só que ainda precisa fazer uma alteração.
eu preciso também informar que eu posso ter uma situação aqui que alguém pode estar enviando de uma carteira para uma outra carteira, certo? Então, eu vou ter que diminuir a quantidade que eu liberei aqui no meu approve, aqui no meu allowance, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer isso. Então, eu vou falar o seguinte, ó. O from, a pessoa que está enviando, ele agora tem menos também tokens. Beleza? E aqui eu posso chamar nosso evento também de transfer para notificar essa transferência. E aqui retorna o true. Ok? Beleza, galera. Agora vamos... Nossa última função. Deixa eu ver se já falta alguma. Já implementamos todas. Legal. Então, pessoal, resumindo, né? O approve. Eu crio uma lista de dependentes dos meus tokens. O transfer. Eu transfiro o meu token para alguém. O transfer from. Eu posso fazer uma transferência entre duas pessoas passando uma quantidade, tá? O balanço, eu retorno o balanço de um token, de uma pessoa, quantos de tokens que ele tem, o total de tokens que tem na minha carteira, certo? O total de tokens que tem essa carteira, esse contrato, certo? Beleza? Vou salvar aqui. Deixa eu ver aqui a galera, deixa eu ter alguma dúvida. Vai enviar a gravação. Eu não precisaria, o JC aqui perguntou, né? Eu não precisaria chamar o allowance para adicionar o limite de quem está recebendo. O João, as verificações de limite não deveriam acontecer. Ô, João, é isso mesmo, cara. As verificações têm que ocorrer sim, tá bom? Vai ser o último que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que vocês podem utilizar as funções de modifier, tá? Todas as validações vocês precisam fazer. Esse contrato aqui, ele não está apto a ir para produção. Vocês precisam agora colocar as validações de negócio, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer um exemplo disso. A gente pode criar uma validação para fazer isso, certo? Então, vamos criar ela aqui, ó. Vamos ver aqui nosso transfer from, tá? Então, nosso transfer from, ele está mandando de uma pessoa para uma outra pessoa, tá? Então, qual que é a primeira validação que a gente pode verificar? Pode fazer aqui. Se a gente podia fazer um if aqui, não? Se o if é diferente de null. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma forma antiga de fazer. Então, eu estou verificando o seguinte. A pessoa que está tentando fazer a transferência de uma outra conta, ela tem acesso. Então, assim, ó, quem está fazendo transferência aqui é a minha filha. Tá? Então, ela tem que existir na minha conta, senão não pode acontecer isso, certo? Não poderia acontecer, eu tenho que lançar uma exceção. Então, como que eu posso verificar isso? Eu faço da seguinte forma. Em vez de eu verificar e do nulo, né? Eu verifico aqui, ó. Se isso aqui... Vamos lá, então eu faço assim. A quantidade de tokens é menor ou igual. Então, assim, ó, a quantidade de tokens é menor ou igual. Aqui eu coloco. A quantidade de tokens é menor ou igual ao que foi liberado. Se for menor ou igual, eu posso realizar, certo? E aqui retorna o true.
diferente disso, retorna false. Beleza? Então, if, pessoal, maneira simples de fazer, como outras linguagens de programação. Só que existe uma forma melhor para eu executar isso, tá bom? Para eu criar, que é através dos modificadores. Então, vamos criar aqui nosso modificador. Modifier. O nome do nosso modifier vai se chamar verifica saldo. Então, o que ele vai receber aqui? Ele vai receber quem está enviando e o owner do token. E também o quanto que a pessoa quer gastar. Token. Beleza? E aqui, pessoal, eu faço o seguinte. O if que a gente fez aqui, eu vou copiar ele para cá agora. Certo? E aí, o modifier tem uma característica que o nosso if, eu faço uma validação aqui com ele com ponto e vírgula, tá? Então, aqui eu coloco o seguinte. É assim que eu defino que acabou o que eu quero fazer aqui no nosso if. Se eu quisesse fazer qualquer operação aqui dentro, eu poderia desenvolver, tá? Então, aqui eu poderia enviar um evento, né? Então, aqui eu poderia disparar um evento. Aqui eu poderia fazer qualquer outro tipo de operação. No nosso caso, eu só quero que ele faça o seguinte, que ele verifique e que ele lance uma exceção, certo? Só que aqui nessa nossa linha, pessoal, o if, ele apenas vai verificar. Eu quero que ele lance uma exceção, tá? Uma forma antiga que tinha de fazer isso é através do throws, tá? E se vocês pegarem alguns exemplos ainda na internet, vocês vão ver que eles fazem dessa forma, tá? Throws, isso. Que eles lançavam uma exceção, tá? Mas isso aqui, ele já está deprecated, né? Ele foi depreciado. Eu posso fazer isso de uma outra forma. Eu posso usar um modificador chamado require, tá? Então, o require, galera, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se essa situação é verdadeira, tá? Se ela não for verdadeira, ele vai lançar uma exceção, certo? Ele vai lançar uma exceção. Então, isso, às vezes, até controla nosso contrato para que as pessoas não fiquem utilizando ele de forma incorreta, certo? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? O Henrique, eu não entendi esse modifier, não. Quem é que está falando? É o Marcos. Ô, Marcos, o modifier, Marcos, ele serve para a gente chamar antes das nossas funções. Então, tudo que eu quiser chamar antes da função, eu uso o modifier. Tá, você vai chamar em que lugar? Isso, exatamente. Então, aqui, ó, eu posso utilizar ele. Eu vou chamar ele aqui, ó. Eu implementei ele, certo? E agora eu quero chamar ele antes de entrar na minha função. Então, eu vou chamar ele aqui, ó. Certo? Chamei ele. E aqui eu vou passar os parâmetros que ele precisa. Que é o from, o message.sender e aqui os tokens. Então, toda vez, antes de entrar na nossa função, ele já vai verificar esse modifier. A vantagem dele é que ele pode também ser aproveitado por outras funções. E agora eu não preciso mais fazer essa validação aqui, ó. Entendi. Esse require aí é exatamente para isso, né? Para ele identificar que, olha, tem que passar por essa condição, é isso. Isso. O require, ele serve para quê? Ele tem algumas coisas úteis. Por exemplo, eu vejo uma coisa muito útil do require é que ele vai lançar uma exceção, ele não vai deixar seu programa continuar. Tá? Então, se você quiser que seu programa gere uma exceção, use o require. Tá? Então, ele vai gerar uma exceção e ele vai tornar tudo que foi feito no contrato, ele vai cancelar o que foi feito no contrato, as alterações que foram feitas, vai cancelar tudo e vai devolver o guess para quem chamou a função. Tá legal? Tá legal, entendi. O require serve para isso. E qual é o oposto do require? Oi? Qual que é o oposto dele, por exemplo, se eu quisesse
que ele desse a exceção caso fosse errado. Caso a resposta fosse errada, entendeu? Ele não vai gerar custo. O que ele vai fazer, não vai continuar a transação. Então, quem estiver pagando aquela transação não vai gastar toda a transação. Então, assim, ó, eu criei meu contrato, certo? E aí agora você vai usar meu contrato. Se você tentar fazer um transfer from e passar pelo meu modifier não tiver ok, eu vou lançar uma exceção. E quando você chamou a minha função, você tinha que pagar um gas, certo? Marcos? Isso, eu entendi, sim. É que, na verdade, ele vai chamar, antes dele gastar aquele valor, ele vai fazer as validações. Por exemplo, se o endereço está errado, ou se ele não tem saldo, é isso, né? Exatamente. Nesse caso também, na transferência que a gente está diminuindo o valor do token, mesmo que a gente faça essa validação aí, se o valor for passado como negativo no token, ele vai ainda continuar subtraindo lá, não vai? Sim, cara. Aqui tem várias validações que têm que ser feitas. Uhum. Tá? Então a gente tem que fazer muitas validações. Então a gente pode usar um outro. Quer ver? Vamos fazer uma outra validação aqui, ó. Transfer from. Então, eu só quero transferir valores positivos, certo? Eu posso. Aí a gente pode pensar o seguinte: faz sentido eu criar um modificador? Outras funções vão fazer uso desse modificador? O que você acha? Coloca aqui ou cria um modifier? Eu acho que cria um modifier para ficar comum para todos, é isso. Legal, então vamos criar um modifier aqui, ó. Então copio e colo, tá? Se eu não fosse criar meu modifier, o que eu faria? Eu criaria aqui, ó, require tokens precisa ser maior que 0. Certo? Certo. No nosso caso, eu já vou colocar ele aqui. Tokens tem que ser maior que 0. Deixa eu só mudar aqui. Pessoal, tem uma dica aqui para vocês, tá? Já vou passar, acabei de ver. Então, verifica saldo, certo? Então, tá aqui. Eu posso chamar agora. Tá legal? Beleza, Marcos? Ficou claro? Você passou a verificar saldo com um parâmetro para ele chamar o segundo modifier, é isso, né? Aqui, na verdade, eu tenho. Tá errado, né? Verifica. Ele tem que falar o seguinte: token positivo. Certo? Aí tem que alterar lá embaixo também, né? Token positivo. Certo? Certo. Beleza. E aqui, pessoal, olha só. Tem um detalhe, ó. Aqui no nosso verifica saldo, eu passei um parâmetro chamado owner token, que é o dono do token, certo? Que é a pessoa que está... Aqui é para quem eu estou enviando. E aqui, quem é que está enviando, né? E aqui eu estou passando a pessoa que está enviando o token, que é a pessoa que está executando essa transação. No nosso caso, a pessoa que está executando a transação, ela não é o owner do token, é o message.sender. Tá? Então, quem está enviando é o message.sender. Então, eu não preciso passar esse owner.token aqui. Ó. Que uma coisa que acontece, pessoal, nas funções, o message.sender ele é uma informação que você vai ter acesso em todas as suas funções, sempre que for executado alguma função. Tá? Então, ele é uma variável que eu tenho acesso a ela toda vez que é executado o nosso contrato. O message.sender. É dessa forma que eu consigo obter quem está executando essa função. Beleza? Tá claro isso? Por exemplo, ó, eu passei aqui, ó, verifica saldo. Eu passei como parâmetro, mas eu não preciso. Eu tiro daqui, ó, porque eu tenho acesso ela aqui em cima, sem passar como parâmetro. Ficou claro? Para mim tá legal. Legal, cara. Pode ter vários requires dentro do modifier, sim. Beleza, pessoal.
Então agora vamos testar o nosso contrato. Vou copiar ele, tá? Então, até um exercício que vocês podem fazer, galera, é colocar todas as regras possíveis nesse contrato, tá bom? De validação, se o valor é positivo, se é negativo. Por exemplo, ó, aqui eu estou passando, eu quero verificar um balanço. Eu não posso passar um valor inválido. Então, eu posso colocar um require aqui, ó. Require, onde eu vou falar que esse endereço tem que ser diferente de null. Como que é diferente de null em Solidity? Como que eu falo que o endereço tem que ser diferente de null? Eu vou falar endereço, address, diferente de address zero, com nulo, certo? Essa é uma forma de fazer. Legal? Beleza, então eu coloquei mais uma validação. A pessoa não vai poder consultar um balanço sem passar um address válido. Tá? Tem que ser diferente de vazio e de nulo. Beleza? Então aqui tem várias outras validações que vocês podem fazer. Vamos agora testar. Vamos subir o nosso... Ô, Henrique, uma dúvida. Quando ele consome o balanço aí, somente venda, ele gasta também gás? Toda vez que você executa uma função que muda o contrato, que muda a rede, você gasta o gas. Certo. Certo? Uma coisa é o seu token. O seu token é uma coisa diferente do gas, certo? O gas é o seu custo na rede. É o que você está gastando dentro da sua rede. Beleza? Beleza. E não está faltando Suicidal, não? É o que eu falei, é um exercício. Vocês podem colocar aí várias coisas ainda. Uma delas é matar o contrato. Caso, tá? Se isso for necessário, a gente pode até implementar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que ele está reclamando. Aqui ele reclamou do circunflexo, mas não precisa, viu, pessoal? Vocês podem não utilizar isso. Vamos ver. Total supply, aqui está errado. Balance of tokens. Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza. Tokens, vamos ver o que mais. Tokens. Então, eu estou salvando aqui, mas não precisa, tá, pessoal? Deixa eu ver. Beleza. Então aqui, galera, ele compilou nosso contrato, ainda tem um aqui, vamos ver. Ah, legal. O que ele está reclamando aqui, pessoal? Que eu estou passando o meu balanço, ele está recebendo um int sem eu definir o tamanho, certo? Quando eu não defino o tamanho, ele é um int 256. Então o erro que ele está dando aqui é esse, ó, que eu não converti. Eu estou tentando pegar um int de 16 e tentar passar ele para um 256. Então eu tenho que informar aqui que ele é um int de 16. Acho que travou aqui. Meu remix deu uma travada.
Ele não tá... Deixa eu... Pessoal, o meu... Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estou ouvindo, sim. Tá, o meu teclado travou, cara. Bem, aqui é isso. O que ele está reclamando é isso. Só não estou conseguindo agora. Gente, fazer o seguinte. Pessoal, eu vou ter que interromper aqui, porque o meu remix travou. O meu teclado não está funcionando por algum motivo. E eu já volto, tá bom? Exato. Tá joia. Tranquilo, Henrique. Galera, voltou. Pessoal, voltou, desculpa, viu? Deu uma travada aqui, aí eu coloquei um outro teclado e voltou. Beleza, então, o que eu estava vendo aqui? O tipo, né? Então, aqui ele precisa também ser um int de 16. Beleza, aqui ele está dando... A gente pode fazer um cache aqui. Beleza? Bem, ele está dando um erro aqui, mas acho que está... Eu desabilitei aqui o autocompile, por isso. Beleza, galera. Então é isso, ó. Como eu defini lá em cima que ele era um T16, eu não precisei fazer o caching, tá? E eu tinha desativado aqui o autocompile, por isso que ele estava dando um erro. Agora vamos testar ele no nosso Ethereum Wallet. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é subir o nosso nó, tá? Então vamos aqui subir o nosso nó.
Então, para subir nosso nome, a gente vai utilizar get private aula dev nosso datadir private aula. Vou liberar nosso RPC API ETH personal net deixa eu ver web3 tá ótimo. Aqui eu também vou liberar ele para ele minerar também. Vamos aguardar ele aqui subir. Pessoal, eu errei aqui, né? Ó. Olha como eu passei o datadir, tá vendo? Sem um traço. Então ele criou os arquivos numa pasta temporária. Então eu vou deletar essa pasta. Então eu vou parar ele aqui. Vou deletar ela para não ficar sujeira aqui na minha máquina. Opa. Beleza. Vou executar de novo aqui nosso get. Então faltou o traço datadir. Legal, agora sim ele começou a minerar. É agora que eu vou abrir nosso Ethereum Wallet. Vou lá no meu Ethereum Wallet. RPC, HTTP, localhost 8545. Beleza? Está vendo aqui o nosso Ethereum Wallet. Legal, tá abrindo aqui. Beleza, pessoal. E agora aqui, vamos compilar nosso contrato. Tá? Peguei nosso contrato. Vou colocar ele aqui dentro. E aí, isso eu já até tinha mostrado para vocês na última aula, né? De como testar o token no Ethereum Wallet. Aqui ele está reclamando que eu não defini que é público o nosso construtor. Aqui ele também está falando... certo. Aqui o ideal é que a gente possa colocar nomes diferentes, tá, pessoal? Porque eu coloquei o mesmo nome da função, ele reclama. Então, supply... Acho que já existe, né?
Tá. Galera, o porquê que ele tá... Alguém sabe me dizer o porquê que ele tá dando esse erro aqui? Vamos ver se alguém sabe. Ah, beleza, cara, valeu. Alguém sabe me dizer o porquê que ele... Enquanto eu pego aqui o carregador, alguém sabe me dizer o porquê que ele tá dando esse erro aqui, ó? Ele tá informando que já existe, né, o nosso contrato. Que já existe essa... Aqui ele tá dando um erro, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está reclamando que o total supply já existe, já foi definido. Tá? Por que ele está reclamando isso? Alguém sabe? Pode falar aí por voz. Alguém arrisca? Tá, então ele deu esse erro pelo seguinte. O meu total supply já está aqui, certo? E já está como público. Então ele já gerou um get. Então eu não preciso fazer isso aqui de novo. Lembra que eu comentei que todos os atributos que são aqui públicos ele já geram um get? Então isso que ele está reclamando, que já existe. Então eu posso deletar. Deixa eu ver agora, está reclamando de outro? Deixa eu ver. Aqui. Tá, então vamos lá. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Vamos voltar, só para explicar para vocês. Ele já estava aqui, certo? Na nossa interface. E a gente já colocou ele aqui. Então vamos voltar como estava antes. Aqui a gente tem nosso get, certo? Ele estava reclamando, primeiro ele reclamou que o nome dessa função, desse meu, que eu defini aqui do meu retorno, estava igual, deixa eu ver aqui, estava igual o nome da nossa função. Beleza. Então não pode ter o mesmo nome da função, certo, galera? Então mudei isso aqui, ó, total. Beleza. A outra coisa, que eu tenho esse total supply aqui e o outro total supply aqui está redundante, tá? Eu não preciso. Mas vamos deixar só para vocês verem que vai mostrar em dois lugares, tá? Porque se ele já é público, ele já vai gerar um get. Mas se eu tirar ele daqui, ele vai dar erro, por quê? Porque eu coloquei na nossa interface. Então, se ele está na nossa interface, eu tenho que escrever ele aqui. Se eu quiser tirar ele daqui, eu também vou ter que tirar ele da nossa interface. Então, vamos compilar nosso contrato. Aqui ele traz dois contratos, porque um é a interface e outro é o contrato concreto que a gente desenvolveu. Vamos compilar o que a gente desenvolveu. Legal, executou. Vamos aguardar aqui. Criando o contrato. Beleza, ó, acabou de criar nosso contrato. Ticket Coins. Vamos ver ele aqui. Então, o nome Ticket Coins, tá? Que é o que a gente definiu nessa variável, nesse nosso atributo aqui, name, o symbol. Vamos ver o symbol TC, certo? O total 100. O dono é o account 2. Vamos pegar o endereço do account 2. Até trouxe já aqui, galera, ó, que o Ticket Coins, o account 2, vamos colocar aqui, ó, Henrique. Tá? O Henrique, ele tem 100 Ticket Coins. Beleza? Vamos voltar agora lá só para consultar aquela nossa função que traz o quanto que cada um tem de tokens, que é o balance off. Então eu coloco aqui o endereço do Henrique, ele entrou. O Henrique tem 100 Ticket Coins. Legal?
E agora vamos fazer um teste. Eu vou transferir agora tokens. Eu vou transferir agora para uma outra pessoa. Vamos transferir agora aqui para minha conta principal. Tá? Vou copiar o endereço dela. E vou utilizar o transfer. Aí eu vou mandar para essa outra conta. Eu vou mandar 10 tokens. 10 tokens. E quem está enviando é o Henrique. Beleza, enviei. Vamos ver aqui se ele já executou. Ó, o transfer, pessoal, a gente tem um evento. Ô, Marcos, lembra que você falou do evento? Ó, olha só o que acontece. Essa nossa aplicação é uma aplicação web. Eu vou escutar os eventos, ó. Vamos ficar aqui aguardando os eventos. Olha lá, trouxe um evento, certo? Então, quando ele chega essa informação, eu posso tratar essa informação de alguma forma. Beleza? Lembrando que isso aqui que a gente está usando, galera, o Tiron Wallet, ele é uma aplicação web que utiliza o Web3. Tá? Então, a gente pode criar uma aplicação idêntica a essa. Inclusive, tem no meu GitHub, vocês podem dar uma olhada. O Henrique, esse evento, eu posso utilizar ele como uma saída JSON, assim, para poder ser consumido, é isso? Isso. Ele não é uma saída JSON, né? O que vai acontecer é que ele vai retornar para você como se fosse um objeto JavaScript. E aí você pode gravar o que você quiser. Vamos supor, quando foi feita essa transferência, eu quero mandar um e-mail para alguém, quero mandar um SMS. Então, eu acabei de transferir tokens para você, tá? Para você entrar no cinema. Quando eu transferir, isso eu transferi na rede do blockchain, mas eu quero que você receba um SMS com essa confirmação. Aí eu vou ter que colocar um evento, vou ter uma aplicação que vai ler esse evento, vai entender que foi feita uma transferência e vou mandar um SMS para quem recebeu o token. Beleza? Beleza. E aqui, galera, ó, quando eu faço um balance off, ele já me trouxe, ó, que agora o main account tem 10 tokens, tá vendo? Tem 10 tokens, vamos lá na conta dele agora. E ele já trouxe aqui, ó, Ticket Coins, o main account tem 10 TC. Legal? Pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. E agora vocês podem fazer teste, podem agora colocando algumas validações e qualquer de vocês podem entrar em contato